Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós faremos um devocional e leremos Provérbios, amém? Querido Deus e amado Pai, graças te dou, porque até aqui tu nos tens sustentado. Senhor, é o primeiro dia da semana. Nós já te agradecemos porque a semana foi uma bênção, Senhor. Tu ministrastes, tu nos livraste, tu nos guardastes, tu nos orientastes e tu provestes para nós. Graças te damos, Senhor, por tudo que tu fez por nós durante esta semana que passou. Agora se inicia uma nova semana para nós. Quero te pedir que a tua presença seja conosco todos os dias desta nova semana. Que o Senhor venha continuar ministrando e lançando sementes nos nossos solos, em nossos corações. E que venha dar 30, 60 e a 100 por um para a glória de Deus. Estamos aqui, Senhor, para ler a tua palavra e faremos o devocional. Convidamos o Senhor ao lugar de primazia e pedimos que o Senhor fale conosco para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Hoje é dia 14, vamos lá para Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, a tola, com as próprias mãos ela derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Aqui, neste versículo, da boca, quer dizer que da nossa própria língua está o poder da vida e da morte. E se falarmos coisas boas, nós frutificaremos coisas boas, mas também se falarmos coisas más, coisas ruins, coisas negativas, frutificaremos as coisas más e as coisas negativas, porque tudo que a gente fala é lançado num solo que frutifica, como semente, seja ela podre ou não, vai fazer. Então que sejamos prudentes para falarmos somente coisas boas. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Sabe aquelas pessoas que enganam as outras? Pois é, eles acham que estão, que estão por cima, que está tudo bem, que está tudo certo, que o caminho deles é só de bênção, só que não. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Aqui está dizendo que a pessoa sábia, ela não vai arrumar briga com ninguém, ela sai e deixa a outra falando sozinha, vira as costas e vai bater boca por quê e para quê? Não tem necessidade, vira as costas e deixa falando sozinho. Vai orar que é melhor, vai para o seu quarto,
fecha a porta do seu quarto e diz: Senhor, eu não gostei de que aquela pessoa falou aquele negócio, isso me chateou. Entrega nas mãos de Deus. Porque Ele grandes coisas pode fazer. Nós, nada. O que presto se ira faz loucura. E o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja e a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Agora passemos para a segunda parte do nosso devocional. Mãe, é um bem-te-vi! Você queria um bem-te-vi? Olha ele aí. Escolha o bem hoje, amado. Não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele, porém, que faz o mal, não viu a Deus. 3 João, capítulo 1, versículo 11. Devocional 14 de dezembro. Palavra-chave: escolhas. Frase do dia e da noite: as suas escolhas diárias revelam se você conhece ou não a Deus. O versículo base lá em 3 João, capítulo 1, versículo 11. Contexto da passagem. A terceira carta de João é uma breve, porém poderosa mensagem escrita para um líder cristão chamado Gaio, a quem João amava muito. A igreja primitiva passava por desafios, especificamente com pessoas que ensinavam coisas erradas ou que tinham atitudes ruins. João elogia Gaio por sua hospitalidade e por apoiar missionários que passavam por ali. O versículo 11 é um alerta claro, um conselho de um líder experiente para seu filho na fé, para que Gaio não se deixasse influenciar pelo mau exemplo de pessoas como Diótrefes, que gostava de ser o centro das atenções e não recebia bem os irmãos. A mensagem central é sobre o testemunho prático
da nossa fé no dia a dia. Introdução: todos os dias, desde a hora que acordamos até a hora de dormir, somos confrontados com inúmeras escolhas. Algumas são pequenas, como o que vestir ou comer, mas outras são gigantescas, como a forma que reagimos a uma ofensa. Se vamos ajudar alguém ou se vamos focar apenas em nós mesmos. O apóstolo João nos lembra que essas escolhas não são neutras. Elas demonstram a nossa verdadeira conexão com Deus. Ele nos dá uma direção clara: não imitar o mal, mas o bem. Amado, não imite o que é mal. João começa com carinho, chamando Gaio de amado, um lembrete do amor de Deus por nós, mesmo quando precisamos de correção. O mundo nos oferece muitos exemplos ruins: corrupção, egoísmo, fofoca, desonestidade e dentre muitas outras coisas. A tentação de seguir a maré, de fazer vista grossa ou de justificar pequenos erros é grande. João nos adverte a não seguir esses caminhos. Imitar o mal é escolher a escuridão, é permitir que o pecado dite nossas ações. A aplicação prática para mim e para a sua vida. Hoje, quando eu e você nos depararmos com uma situação onde o caminho mais fácil parece ser o errado, como mentir para se safar de algo ou ignorar alguém que precisa de ajuda, pare e reflita. Pergunte-se: isso reflete o caráter de Cristo? Fuja do mau exemplo. Fuja do mau exemplo. Fuja. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós resistimos ao diabo? Agindo como Deus agiria, fazendo o bem, fugindo das coisas más. Então, mas assim o que é bom, mas sim o que é bom. A alternativa ao mal não é a inação, mas a ação intencional de praticar o bem. Isso envolve paciência, bondade, generosidade, perdão e serviço, constância, persistência. Fazer o bem, muitas vezes, exige esforço. Ir contra a cultura e, às vezes, abrir mão dos nossos próprios desejos em prol dos outros é um ato de obediência e amor. A aplicação na minha e na sua vida. Procure ativamente oportunidades para fazer o bem. Pode ser um elogio sincero, ajudar nas tarefas de casa, orar por alguém ou ser paciente no trânsito. A bondade prática é um poderoso testemunho do reino de Deus. Aquele que faz o bem é de Deus. Há uma ligação direta e inegável entre nossas ações e nossa origem espiritual. Quando praticamos o bem, demonstramos que somos, de fato, filhos de Deus. Não são as boas obras que nos salvam, mas a salvação que nos leva a praticar boas obras. Nossa natureza, transformada por Cristo, se manifesta em atitudes que honram a Deus. Aplicação para minha e para a sua vida. Sinta-se alegre e sinta a alegria e a confirmação de sua fé ao escolher o bem hoje. Escolha não mentir. Escolha não xingar, escolha não destratar, escolha não discutir, escolha o bem. Isso reforça sua intimidade em Cristo. Suas ações de hoje podem ser a única Bíblia que alguém vai ler. Você já imaginou
Se você vai na padaria e alguém te trata com grosseria e você aí começa a discutir com a pessoa, aí os outros que estão à sua volta, que frequentam a mesma padaria que você vai, ficam olhando assim e falam: nossa, essa pessoa é tão grossa, é tão estúpida. Pra quê? Por que que você, se a pessoa te tratou com total ignorância, você vai tratar também? Não, não faça isso. Você não é igual a essa pessoa, lembre-se. Você é cheio do amor de Cristo. Então, o que você vai fazer? Essa pessoa te tratou com ignorância, você fala: Deus te abençoe. Jesus te ama. Que você tenha um dia abençoado. Só ignora. E demonstre que você é cheio do amor de Deus. Trate-a bem, mesmo ela tendo te tratado mal. Aquele, porém, que faz o mal não viu a Deus. Se você viu a Deus, você vai tratar bem, mesmo que você foi tratado mal. Esta é uma declaração forte. João não diz que quem faz o mal perdeu a salvação. Não é isso. Mas ele diz que essa pessoa age como alguém que nunca teve um encontro real com Deus. Porque Deus, ele é todinho amor. E a falta de arrependimento e a prática contínua do mal, sem um desejo de mudança, é indicação de um coração que ainda não foi transformado pela luz de Cristo. É um coração endurecido. Aplicação para mim e para a sua vida. Isso deve nos levar a um exame sincero de nossos corações. Há alguma área da minha e da sua vida onde o mal tem prevalecido? Eu vou analisar. E quando o Senhor me mostrar aqui, eu vou fazer isso aqui, e você faça também. Se existe alguma área na sua vida que precisa mudar, que o mal tem prevalecido, mas o que é? Discutir com os vizinhos, por exemplo. Sair xingando, por exemplo. Né? Então, ficar murmurando, reclamando de um e de outro, falando mal de um e de outro. Pois é, isso aí já é um exemplo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai confessar isso para Deus. E você vai pedir forças para mudar, você vai pedir perdão, e você vai falar: Senhor, eu estou te confessando, porque eu estou vendo que isso não é agradável a ti. Falar mal dos outros, fofocar, discutir com os vizinhos, xingar e dentre outras coisas. Eu peço que o Senhor me dê forças para mudar o curso desta área da minha vida e alinhar as minhas ações com a tua vontade, ó Deus. É assim que você vai falar. Conclusão do devocional. A vida cristã é uma jornada de escolhas diárias. Devemos estar sempre procurando escolher, estarmos alinhados com Deus e fazermos a vontade dele. O desafio de 3 João capítulo 1, versículo 11, é um lembrete amoroso de que somos chamados para sermos luz em um mundo de escuridão. Que hoje eu e você, em cada decisão nossa, venhamos ter consciência e desejemos imitar o bem. E imitemos o bem, imitemos a Jesus, refletindo a natureza de Deus em cada interação nossa, em cada atitude nossa, em cada fala nossa. Lembre-se, quem pratica o bem demonstra que conhece a Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus, ponha a mão em seu coração e repita comigo essas palavras. Pai amado, obrigada pela tua palavra que nos orienta e nos desafia a viver de forma digna do teu chamado.
Perdoa-nos pelas vezes que escolhemos o caminho mais fácil do mal e do egoísmo. Ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento para reconhecer as oportunidades de praticar o bem hoje. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a refletir a Tua bondade e o Teu amor ao mundo ao nosso redor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém?